funciona o auxílio acidente ou auxílio acidentário? Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só apertar o botão aqui inscrever-se, é gratuito, não paga nada e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Uhul! O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente ele é um benefício pago por mês ao segurado que sofreu algum tipo de acidente que resulte em perdas da capacidade ou sequelas que reduzem a capacidade para o trabalho que habitualmente ele exerce. Pessoal, o acidente ele não pode resultar, aí óbvio, não é numa invalidez permanente para todo e qualquer trabalho, mas sim para o trabalho específico que ele exerce. Se fosse uma lesão para todos os trabalhos, geraria aí uma aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Vamos a um exemplo. Um carpinteiro de uma fábrica, ele perde aí um braço durante o trabalho. Veja que mesmo que ele consiga trabalhar de carpinteiro, claramente a sua capacidade será reduzida de maneira permanente. Então, caso ele tenha os requisitos necessários, ele fará jus ao auxílio acidente. Veja que nesse caso que eu falei, é bem provável que a fábrica queira manter a sua capacidade de trabalho da fábrica de uma forma plena. Então ela pode reabilitar esse carpinteiro para uma outra função, para que a produtividade da fábrica não diminua e ele também não saia também do trabalho. O auxílio acidente, pessoal, ele não é devido quando o segurado apresenta danos funcionais ou redução da capacidade laboral que não repercutam na sua capacidade profissional. O auxílio acidente ele é um benefício indenizatório. Esse é o único benefício previdenciário que possui uma natureza indenizatória. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não substitui nenhuma verba, ele é um acréscimo aos valores que o trabalhador já recebe. Então, o carpinteiro, do nosso caso, do nosso exemplo, ele vai receber o seu salário mais a indenização devida. Quem tem direito a esse benefício? Esse benefício é devido aos segurados empregados, empregado doméstico, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Assim, segurados especiais quem são? São pequenos agricultores, seringueiros, pescadores e outros. Esses, eles fazem jus ao auxílio acidente. Já o contribuinte individual e facultativo não possui direito a esse benefício. Existe algum período de carência? Bom, pessoal, esse benefício, ele tem uma vantagem, Ele não exige nenhum período de carência, o que é muito bom. Isso quer dizer que se eu entrei em uma empresa no dia 23 e eu sofro aí um acidente no dia 24, esse acidente reduz aí a minha capacidade laboral de uma forma permanente, eu farei jus aí ao benefício do auxílio acidente. Qual é o grau de lesão para conseguir esse benefício? Muita gente tem essa dúvida. Não existe um grau mínimo de lesão para que o benefício seja concedido. Vamos ver o que diz o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre esse assunto. Exige-se para a concessão do auxílio acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que mínima, à lesão. Veja que não há um grau, então, de lesão específico. Basta que a pessoa comprove a relação direta entre o acidente sofrido e a doença contraída e as lesões permanentes que dificultam as suas atividades profissionais e que as sequelas sejam definitivas. Além disso, pessoal, não pode incapacitar para todo e qualquer trabalho. Como falei, porque senão aí seria uma aposentadoria por incapacidade permanente ou antigamente chamada de aposentadoria por invalidez. Exemplos de acidentes ou doenças que podem gerar o auxílio acidente. Um empacotador, por exemplo, seletista, que perde aí 2 dedos em um acidente de trabalho com um equipamento e passa a render menos no trabalho. Esse é um exemplo. Uma empregada também doméstica que cai e sofre uma lesão na região da coluna durante o expediente. Então, essa lesão causa o comprometimento permanente dos movimentos. Aliás, esse é um direito válido a
após 1º de junho de 2015, tá? Um outro exemplo é uma assistente administrativa que desenvolve lesão por esforço repetitivo ao longo dos anos na empresa. Um outro exemplo que a gente pode falar é um caixa de mercado seletista que sofre um acidente de trânsito no fim de semana e perde a visão de um dos olhos, dificultando seu trabalho na empresa. Esses são alguns dos exemplos, pessoal, de possibilidades de recebimento do auxílio acidente. E quais são os requisitos para conseguir esse benefício? Bom, antes, pessoal, curte esse vídeo, não te custa nada e ajuda muito aqui esse conteúdo a chegar a mais pessoas e mais pessoas se informarem sobre os seus direitos. Então não esquece de curtir esse vídeo pra mim. Bom, vamos lá aos requisitos. São necessários ter a qualidade de segurado. Tem vídeo aqui no canal sobre segurado e um outro vídeo sobre perda da qualidade de segurado. Se você não assistiu, vai lá ver. Também tem que ter sofrido acidente de qualquer natureza em que resulte, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente, a pessoa exercia, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia na época do acidente, ou impossibilidade de desempenho de atividade que exercia na época do acidente, porém permita o desempenho de outra atividade após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Um outro requisito é a conexão. O acidente e a redução da capacidade devem estar relacionados. É possível acumular o auxílio acidente com outros benefícios? Pessoal, a lei diz que o auxílio acidente não pode ser acumulado com nenhuma aposentadoria, tá? Agora, uma pessoa ela pode receber o auxílio acidente com o auxílio doença? Sim, desde que a concessão do auxílio doença seja em razão de uma doença diferente do auxílio acidente, tá? Antes e depois da reforma da Previdência. A mudança mais sensível está nos cálculos. Isso porque antes da reforma, o valor do auxílio, antes de 2019, era no valor de 50% do seu salário de benefício. O cálculo levava em conta a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Mas após a reforma, após 2019, o valor passou a ser cerca de 50% do valor que você teria direito se fosse aposentado por invalidez na hora do acidente. Só que com a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez submetida ao cálculo do salário de benefício com base em 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição a partir de julho de 1994, terá renda mensal inicial com cálculo de 60% do salário de benefício, com alguns acréscimos, dependendo do tempo de contribuição. Daí se vê que a base de cálculo do auxílio acidente será sensivelmente reduzida. Outra mudança é o fim do caráter definitivo do benefício, porque a partir de agora o INSS ele poderia convocar o beneficiário de auxílio acidente para uma perícia de revisão, os famosos aí pente fino, do INSS, para acessar, para acabar o benefício antes mesmo do segurado se aposentar ou falecer, o que não poderia acontecer antigamente, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre o auxílio acidente, escreve a sua dúvida aqui nos comentários, ou escreve aí uma sugestão de algum tema que você queira ver aqui no canal. Pessoal, para quem não sabe, existe uma playlist aqui no canal de INSS com todos os benefícios e aposentadorias. É só você clicar na aba playlist que você vai achar. Não esquece de curtir esse vídeo que ajuda muito o canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo no próximo vídeo. Tchau, tchau.